lá no Desinformando de hoje, a ruim da semana tem a ver com o tarifaço, com inteligência artificial, mas também tem a ver com desinformação. No Essa Informa, vamos estar falando sobre adolescentes e desinformação. E olha, tá fazendo um friozinho, será que vamos tomar umazinha para esquentar? Ou será que isso é uma fake hoje? Desinformando tá entrando agora no ar. Pessoal, olha só, bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo para o meu querido Diego de Deus. Também boa tarde, bom dia, bom tudo para você também que nos assiste. Coloca aí, aproveita, marca a gente aí lá no nosso canal do YouTube, Democracia da Desinformação. Aproveite para ver todos os episódios anteriores, são muito divertidos e ajuda a gente contra esse grande mal do século. Dá sua curtida, indica para as pessoas, né? Vê aí as referências de tudo que a gente fala, os textos, as dicas do que a gente está colocando aí também. É legal, porque a gente precisa brigar contra isso, não é isso? Diegão, eu sei que o grande papo da semana foi a tornozeleira do ex-presidente. Mas quando a gente trata do ex-presidente e de todas essas questões, tem tanta desinformação que a gente achou até melhor esperar um pouco, baixar a poeira, esse negócio, porque é tanta coisa que fica até difícil de selecionar. Então, nós vamos esperar um pouco, abaixar os ânimos, para na próxima semana a gente falar um pouco sobre isso. Vamos continuar ainda numa temática que também continua rolando, inclusive, até porque também foi um pouco motivo do que está rolando, né? Que é o tarifaço. E aí você vai trazer informação, e já falamos, estamos falando isso o tempo todo, né? Falamos semana passada sobre inteligência artificial e desinformação, e parece que a inteligência artificial continua ajudando nessa desinformação em relação ao tarifaço e o Trump, não é? Exatamente, professor. Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. É isso, né? Eu acho que é melhor a gente esperar esse estado de ebulição relacionado ao ex-presidente Jair Bolsonaro se tornar um pouquinho mais sólido antes da gente tentar tatear esse assunto, que é espinhoso por si só, né? Mas um outro tema que tem circulado bastante é justamente o tarifaço, né? Se você liga a TV em algum canal jornalístico, provavelmente você vai ver ou esse assunto da tornozeleira ou esse assunto relacionado ao tarifaço. A gente optou por hoje seguir essa linha do tarifaço a partir de um conteúdo, professor, de um áudio que foi amplamente compartilhado na última semana, principalmente pelo WhatsApp, que é um suposto áudio do Donald Trump falando que o governo atual do Brasil é fraco e corrupto e por isso o tarifaço seria uma maneira para conseguir ajudar o povo brasileiro a enxergar que o governo é fraco e corrupto, e por isso o tarifaço seria uma represália por todo esse tipo de ação que o governo brasileiro tem tomado, né? Então, de acordo com o áudio que circulou, que teria sido gravado pelo próprio Donald Trump, era dito, né? Amigos brasileiros, escutem com atenção o que eu estou fazendo, taxar o Brasil em 50%, é uma resposta forte e necessária, não contra o povo do Brasil, que eu respeito e admiro, mas contra o governo fraco e corrupto de Lula, que está perseguindo o Bolsonaro, um grande patriota. Supostamente, o áudio que Donald Trump teria gravado para justificar esse tarifaço. Então, né, aqui a checagem feita pela agência Lupa, um áudio, né, a gente não precisa ir muito longe, feito e produzido por meio de inteligência artificial, né, professor? O que é engraçado, né? A gente pode até voltar nisso no pré-verdade, mas eu fico me perguntando por que o Donald Trump teria gravado um áudio pelo WhatsApp, mandado nos grupos para algum amigo brasileiro que ele tem, para ele poder justificar o porquê que ele está fazendo o chamado tarifaço, né? Então, assim, uma história bizarra, mas que ainda assim foi muito circulada no WhatsApp na última semana e que muitas pessoas acreditaram. Nós vamos deixar para o pré-verdade, que é o nosso quadro de dicas para o final, mas ficamos aqui levantando essa questão, né? Se a questão principal, talvez, a gente começar a desconfiar da desinformação, se não um pouco de bom senso, né? Não é um pouco de será possível? Porque algumas coisas você pode até realmente ser levado, mas umas, acho que um pouquinho de raciocínio a gente consegue entender que talvez esteja aí uma grande desinformação. Talvez um lugar que a gente possa estar muito preocupado em estar ajudando essa circunstância lá na escola, né? E a turma que mais, digamos, transita informação são os adolescentes. E, Diego, no nosso quadro Essa Informa, né, você sabe, esse quadro
é um quadro que traz a pesquisa que é realizada nas universidades, nos centros de estudo e de pesquisa sobre a desinformação. Nesse quadro Desinforma, você foi trazer um trabalho que você e a professora Giane estão produzindo em relação aos adolescentes, não é? Isso, professor, né, seguindo a lógica nepotista, por assim dizer, que a gente começou na semana passada, né, trouxemos aí o livro do professor Fernando na última semana falando sobre inteligência artificial, agora dessa vez sobre o consumo midiático, né, que adolescentes possuem a partir de um estudo de caso que nós fizemos em uma escola do interior aqui de Minas, para entender de que maneira que os adolescentes do ensino médio estão consumindo informações, estão ficando informados a partir daquilo que acontece não somente no Brasil, mas em todo o mundo. E o que nós notamos, professor, e que aí é um ponto que merece muita atenção, é que esses jovens, eles infelizmente, eles não têm o costume de buscar por informações em veículos jornalísticos ou veículos profissionais de imprensa. Eles basicamente ficam sabendo do que acontece no mundo a partir de figuras públicas que eles admiram. Essas figuras podem ser influenciadores, políticos e assim por diante. O que é muito arriscado se a gente parar para analisar, porque geralmente o que essas pessoas publicam em suas redes sociais, esse consumo se dá por meio das redes sociais, evidentemente, ele pode ser potencialmente enviesado, né? Porque o político que for publicar na sua rede social, ele vai publicar somente aquilo que interessa a ele, né? Somente aquela perspectiva que interessa a ele. Daí também, muitas vezes, aquela dificuldade muito clara de as pessoas conseguirem distinguir opinião de informação. O que muitas vezes essas figuras colocam são informações extremamente entranhadas com as opiniões dessas pessoas, e não necessariamente uma informação objetiva, mas não naquele sentido idealista que a gente coloca no jornalismo, mas que tenta, ou que pelo menos segue aqueles preceitos éticos, por assim dizer, que um trabalho jornalístico profissional impõe, né? Então, esse trabalho que nós fizemos diagnostica essa questão e que nos faz pensar de que maneira possivelmente pode ser trabalhada essas questões em sala de aula para tentar justamente despertar esse senso crítico e esse hábito crítico também dos estudantes de buscar por informações onde profissionalmente essas notícias podem e devem ser produzidas, né? Pois é, Diego, mas eu queria também te fazer uma provocação, que uma das coisas que você percebeu quando você estava fazendo a pesquisa, e você achou que os alunos estavam todos muito voltados a um determinado espectro ideológico, né? E eu lembro que você discutiu isso e a gente conversou, e isso muitas vezes ajuda a pautar que a sociedade olhe para os adolescentes e coloque um carimbo. Essa adolescência hoje está muito nesse aspecto ideológico, dessa maneira. E acaba. Você não acha que isso aí é um pouco também de culpabilizar a vítima? Em alguma medida sim, porque é aquilo, né? Muitas vezes a gente acaba apontando o problema, mas não pensa em maneiras de não solucionar esse problema, mas ao menos amenizar os efeitos desse problema, né? Então, a importância, a gente sempre preza muito por isso, né? De conseguir fazer diagnósticos para conseguir identificar o problema realmente e não criar esse problema, né? Porque muitas vezes quando a gente pensa nessas questões, a gente pensa do nosso escritório, da nossa mesa, do nosso computador e não sai a campo para conseguir diagnosticar e saber se aquilo que nós teorizamos realmente possui efeito na prática, se realmente ele possui ali essa característica. Então, daí a importância de se fazer estudos que trazem esse tipo de diagnóstico, né? Então, foi mais ou menos essa proposta que nós fizemos nesse artigo, para a gente conseguir identificar de que maneira que o consumo midiático se dá, até para pensar em maneiras de colocar ações de educação midiática nesses próprios espaços, né? Por exemplo, um outro diagnóstico foi que TikTok e Instagram são as duas principais redes que esses jovens estão. Então, como que essa informação pode também nos ajudar a enfrentar a desinformação e despertar também esse senso crítico por parte dos jovens, né? Então, é um pouco disso também, essa necessidade de identificar o problema para poder atacá-lo. Eu estou dizendo isso porque vamos lembrar que, na realidade, até antes da invenção, talvez, do jornalismo em si, essa ideia de nós basearmos as nossas informações, o conhecimento, por uma figura, ou duas, ou três, era a tradição da humanidade, né? A gente acreditava no que o religioso falava, do que
o professor dizia, do que os pais diziam para a gente. Portanto, não é fora da tradição do adolescente dizer que a sua principal fonte de informação é um indivíduo, ou 2 ou 3 indivíduos apenas, e não um órgão específico, como é o caso da imprensa, por assim dizer. Com a invenção da imprensa, efetivamente, a gente vai ter essa determinação a partir de um lugar físico, um lugar específico que vai fazer sobre isso, né? E aí isso vai fazer... O Diego saiu aqui do ar. Deixa eu ver se ele vai voltar. Diego? Tô aqui, voltei. Voltou? A minha imagem tá voltando também. Tive um pico de energia aqui que caiu, mas estou de volta. Então tá. Então, aí a gente estava falando sobre isso, de como que a imprensa é uma coisa relativamente moderna para os jovens. Tá? Então, nós teríamos aí, talvez, aí um retrocesso da maneira como antes as pessoas se informavam. Portanto, não há uma culpa dos adolescentes no sentido de voltar a isso. Talvez a falta de credibilidade pela qual as grandes instituições sofrem no século XXI, e aí a gente coloca o governo, aí a gente coloca a própria ciência, e aí a gente também coloca a imprensa também. Isso não teria ajudado, então, esses jovens a se inspirarem em buscar informação nesses sujeitos, Diego? Totalmente, professor. Até um dos conceitos que a gente trabalha também, né, nesse artigo é a ideia de crise epistêmica, que é justamente essa crise de confiança ou estabelecimento da desconfiança sobre essas instituições historicamente tidas como produtores de conhecimento, né, ou que seriam instituições ali que deteriam o conhecimento, como o governo, como as instituições democráticas de maneira geral, se assim a gente pode colocar, e aí o jornalismo também se encaixa nisso, ou sobre as instituições produtoras de conhecimento, e aí a ciência aparece como a personagem principal dessa história, né? As universidades, enfim, e assim por diante. Diego, esse assunto sobre os adolescentes, os jovens, me interessa muito. Se você puder, a gente voltar isso em outros desinformantes, acho que é muito legal, Com porque certeza. a turma da educação, a gente precisa voltar para isso. Mas agora eu sinto que você está, né? Talvez o sinal tenha caído aí, que esteja fazendo muito frio em Botelhos, aí não sei o que aconteceu. Estou vendo aí que você está com a manga comprida. E aí em Botelhos, né? Interior de Minas, o pessoal costuma tomar umazinha para poder esquentar. E aí você está me dizendo que isso também é uma fake old, dentro do nosso quadro fake old. Pois é, professor, não é necessariamente uma mentira totalmente falando, porque de fato ingerir bebida alcoólica é capaz de trazer a sensação de esquentar o corpo, mas é uma sensação fantasma, por É assim dizer, mesmo? e isso a ciência vai explicar. Justamente isso, né? Muitas vezes a pessoa vai beber ali uma cervejinha, um vinhozinho para esquentar, pensando que o álcool teria esse efeito, mas não. Ele de fato traz uma sensação de calor, né, após o consumo, mas o álcool ele vai causar a chamada vasodilatação. Até anotei aqui para não enrolar, mas mesmo assim eu enrolei na hora de falar essa palavra. O que faz com que, né, seja levado mais calor do sangue para a pele. Então, o que acontece na prática, professor, é um esfriamento do nosso organismo que esse álcool Olha, traz, um esfriamento do corpo que, se for consumido muito, pode levar, inclusive, a casos de hipotermia. Então, que assim, é coisa. justamente o efeito contrário que geralmente a gente sente, né? O que o pessoal tem chamado de sensação fantasma. Apesar de ter a sensação de calor, o que acontece, na verdade, é que o calor que está no seu corpo está saindo, né? Por isso que vem essa sensação de calor, mas o teu corpo está ficando cada vez mais frio quando você está ingerindo o E álcool, agora né? que você falou, tem todo sentido, né? Que se você pega o álcool, ele é friozinho, né? Então Pois tem um é. pouco também, né? Que coisa. Agora um E para a chocolate gente quente está encerrar, liberado. oi? Um chocolate quente, um cafezinho está É. liberado. Aí porque esse esquenta mesmo, porque ele entra quente, né? Exatamente. Tá certo, rapaz. E aí, depois de tudo isso, o que você pode dizer para a gente no nosso quadro Pré-Verdades? Dá umas dicas aí para a gente, uma só, porque o nosso tempo está curtinho. Sim, com certeza. Principalmente a partir desse bom senso que a gente estava falando inicialmente, né, professor? De saber analisar o contexto e, principalmente, buscar sempre ter uma visão crítica sobre aquela informação que a gente está recebendo. E o que é ter essa visão crítica? É desconfiar, de fato. É não olhar para somente a informação, mas olhar para a história e para o contexto a qual ou os quais essa informação está inserida. Poxa, parece absurdo a gente pensar que o Trump ia gravar um áudio para um brasileiro
explicando o porquê que ele está tarifando o Brasil e pediu, ó, pessoal, compartilha aí nos grupos de Zap. Primeiro, porque os Estados Unidos nem utilizam muito o WhatsApp, né? Eles utilizam mais o SMS para troca de mensagens, né? Então, assim, é complicado. E segundo, né? Que, cara, o presidente da maior nação do mundo, deixa eu dar uma paradinha em todas as coisas que eu estou falando aqui. Eu não vou discutir mais sobre a questão da guerra da Ucrânia, nem o preço do dólar. Eu vou aqui investir o dinheiro. Pegar um áudiozinho aqui, vou gravar e vou mandar. Para falar assim, meu amigo, né? Não vai rolar, né? É isso. Pois a gente tem que ter então. um pouco de bom senso também para poder entender a desinformação. Mas nós estamos aqui para ajudar você. Toda segunda-feira, já sabe, 7h, estamos aqui para ajudar você nesse sentido. Deve ser o Trump me ligando, falando provavelmente sobre esse sentido, né? Provavelmente. Um abraço, Diegão. Valeu, professor. Até a próxima, pessoal. Até mais.